Fala pessoal, aqui Gabriel Oliveira e hoje, no terceiro e último dia do Summit 2025, estamos recebendo a psicóloga doutora Wélida Dancini. Wélida, obrigado pela sua participação aqui na FADminas, ter aceito o nosso convite por estar conosco. Eu que agradeço, muito bom estar aqui, primeira vez que eu estou na FADminas e muito bom vir falar com essa galera da comportagem que eu tanto amo. Obrigada pelo convite. Isso, fique à vontade. Eu já quero começar pedindo para você falar um pouquinho sobre você, sobre a sua formação. Conta pra gente, por favor. Bom, eu tenho 50 anos, tá? Sou psicóloga, tenho doutorado em psicologia, tenho 2 filhos, o Wesley de 18 anos, a Sophie de 15 anos. Sou casada há 29 anos e tenho uma primeira formação na área de letras. E sempre sonhei em ser professora de português na escola adventista. Aí, quando estava na faculdade, entendi que não era para mim e me apaixonei pela psicologia. Mas nunca imaginei que um dia eu fosse entrar na área de comportagem como escritora. E aí fui fazendo pós-graduações, fazendo mestrado, trabalhei muito na área de psicologia organizacional. E depois migrei para a clínica e até hoje ainda atuo na clínica. Mas foi muito interessante, em 2009 eu recebi um convite para escrever para a comportagem. Foi quando escrevi o Sucesso em Dose Dupla, eu estava grávida da minha filha, eu falo que eu gerei 2 filhos ao mesmo tempo, a Sophie e o Sucesso em Dose Dupla. E nunca tinha escrito nada. Não imaginava, eu sempre falo que Deus ele tem sonhos muito maiores do que os nossos. E esse sonho foi um sonho de Deus que Ele me deu o privilégio de realizar. Então, aí foi quando comecei a me envolver mais com a comportagem. A Comportei também, vendia muito material na área de família, para pais, e trabalhava com igrejas evangélicas e vendia bastante, era bem interessante. Mas aí depois as coisas foram tomando outros rumos e Deus me chamou para essa obra de continuar na comportagem, mas produzindo materiais. E assim, eu sou imensamente grata a Deus porque nunca na minha vida que eu teria sonhado isso para mim. É um sonho de Deus. E aí veio o Sucesso em Dose Dupla, depois agora mais recente o Filhos Vencedores. E assim, sou muito grata a Deus, porque os sonhos dele realmente são sempre maiores do que os nossos. Wélida, você veio à FADminas para falar para jovens, mais de 400 jovens reunidos, e eu já quero te perguntar qual é o maior desafio mental que a juventude da nossa geração tem enfrentado? Negatividade. Uma mente negativa que fica dizendo: você não pode, você não consegue, você é incapaz, você é insuficiente. Tá vendo? Olha o coleguinha ali, olha, muito melhor do que você. Quem é você na fila do pão? Olha para você, se enxerga e tal. E a nossa mente fica mentindo. Eu sempre falo, a mente mente. E a gente vai acreditando isso, até porque, Gabriel, muitas vezes a gente cresceu ouvindo essas coisas. Eu sempre falo que, assim, por que eu fiz letras? Minha primeira formação é letras. Eu entrei na faculdade, eu era muito nova, né? Eu tinha 16 anos, 16, 17 anos, e sonhava em ser professora. Mas quando eu estava na faculdade, eu fui participar de um projeto de extensão em uma escola da universidade. E tinha uma amiga minha, que era da mesma igreja que eu, que ela também participava desse projeto, só que ela era aluna de psicologia. Certo. Aí, uma vez por semana, reunia todos os estagiários e ela estava lá com outros colegas, assim, de jaleco e tal. Aí eu olhava assim e falava assim, nossa, que coisa chique, que lindo e tal. E já batia o coraçãozinho assim pela psicologia. Mas isso, muito depois que eu fui refletir e analisar, que lá naquele momento eu já olhava para ela, achava lindo, achava incrível, mas lá no fundo vinha assim, quem sou eu para fazer psicologia? E eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer psicologia. E aí, né, fiz letras, concluí o curso
E depois, conforme o tempo foi passando, muitas experiências e tal, e quando eu comecei de fato a cursar psicologia, que eu fui começando a descobrir que eu era capaz. E no doutorado foi muito marcante, e eu não falo isso para dizer que eu sou melhor, mas porque pode inspirar alguém. Sim. Quando eu fiz o doutorado eram 10 disciplinas, e das 10 disciplinas eu tirei um 9,5 e 9,10. Inclusive na minha tese de doutorado também eu tirei 10. E ali ficou assim muito claro, tá vendo como você pode? E aí, você que está aí me ouvindo, você pode ter uma mente também dizendo para você que você não pode, que você não é capaz. Sua história de vida talvez tenha pessoas que passaram pela sua história dizendo que você é muito pequeno. Eu quero te dizer, eu sei o que é isso, porque eu também não acreditava em mim. Eu também não acreditava no meu potencial, mas Deus acreditava. E aí eu quero te dizer bem olhando no seu olho, se eu conseguir, você também consegue. Se eu pude, você também pode. Acredita no sonho de Deus. O sonho de Deus é sempre maior, muito mais extraordinário do que a gente pode sonhar. E Ele tem sonhos grandiosos para você. Wélida, uau, isso daí é maravilhoso. Certa feita, eu conversando com uma pessoa, uma palavra que lançaram sobre a minha vida me incentivou a estar aqui hoje. Eu vim a primeira vez em 2018 aqui, e quando eu entrei nesse lugar, eu coloquei o pé nesse lugar, eu falei, eu vou estudar aqui. Tinha acabado de me formar em pedagogia, mas tinha o desejo de trabalhar com a comunicação, né? E as pessoas que estavam comigo ainda chegaram e falaram assim, Gabriel, você tá brincando, que é estudar aqui? Nada, você não vai. E eu peguei aquela palavra que falaram para mim, Gabriel, se você quiser, você consegue. E graças a Deus estamos aqui. E tem muito a ver também com a pergunta que eu vou te fazer agora. Por que é importante, Wélida, nós termos o entendimento sobre as nossas emoções e como isso pode influenciar as nossas decisões para o futuro? Porque elas podem nos aprisionar em prisões imaginárias. Ou elas podem nos libertar e nos impulsionar para vivermos o extraordinário. Tem muita gente escrava de pensamentos imaginários, pensamentos mentirosos, pensamentos que retratam a opinião do outro e não a sua opinião, e principalmente não a opinião de Deus para a gente. Então, quando a gente começa a olhar para o que Deus fala sobre a gente, para o que Deus pensa e principalmente o que Deus sonha para nós, o propósito de Deus, a gente começa a se libertar de tudo isso. E esse é um grande divisor de águas. Certo. Diante de tudo que foi falado hoje na palestra, eu estava ali observando a reação da galera. Você é muito dinâmica e isso é muito bacana também. Qual é a lição que você espera que esses jovens da USEB, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, leve como aprendizado para toda a vida? Olha, eu quero que o meu sonho é que você comece a se olhar a partir do olhar de Deus. Às vezes a gente olha pra gente, a gente não acredita no nosso potencial, mas Deus, Ele olha para você e Ele fala assim, olha, eu te criei de uma forma extraordinária. Salmos diz que Deus, Ele nos criou de uma forma assombrosamente incrível. E de fato, eu acredito que Deus tem sonhos e projetos muito grandes para você. Tem um texto na Bíblia que fala assim, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Não se permita viver abaixo de uma vida de abundância, porque senão Deus, Ele vai ter vindo em vão para você. Acredita no seu potencial, acredita no sonho, no propósito, no direcionamento de Deus para você. Investe pesado em você, porque Deus, Ele investiu pesado, dando o que Ele tinha de mais precioso, o Filho dele, Ele deu por você. Então, se Deus, Ele te valoriza, mesmo conhecendo quem você é, talvez muito mais do que você se conheça, e mesmo assim Ele decidiu investir pesado em você, então acredita em você
E o que você não der conta, se você estiver conectado com Deus, Ele vai completar. E é isso tudo que a gente precisa, a gente não precisa de mais nada. É tudo que a gente precisa para que a gente possa ter uma vida extraordinária. E Deus está te esperando para que você viva o extraordinário dele para você. Wélida, muito obrigado pela sua participação. Eu me sinto altamente honrado em recebê-la aqui. É muito bom ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, que Deus continue te abençoando. Amém. E que venham outras e outras oportunidades de nós estarmos aqui e sermos ministrados pela sua vida, que é uma bênção. Amém. E para você, que Deus continue te abençoando muito, muito, muito. Você é uma bênção. Pega essa palavra da Wélida e siga. Que Deus te abençoe. O Zeb é diferente.